Vamos orar, agradecer a Deus por essa manhã e já dar continuidade aqui nas nossas viagens. Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por esse tempo que nós estamos aqui reunidos, podendo aprender mais do Senhor através da Tua Palavra. Muito obrigado por essa liberdade que temos de poder estar juntos, como igreja, como grupo, para aprender sem nenhum impedimento. Pai, nós te louvamos e pedimos que o nosso coração possa estar voltado, atento, aberto para os teus ensinos nesse momento. Obrigado, nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Bom, já estamos aí quase na metade, né, das cartas de Paulo, da primeira viagem. E hoje nós vamos entrar numa aula bem especial, uma aula de Coríntios, né? Por que especial? Tem gente achando que eu vou fazer piada, né, do Corinthians. Não é isso não. Daria para fazer, né? Mas não vou fazer, por respeito aos amigos corintianos. É porque, na verdade, é uma igreja... Se você tem um outro entendimento, você se pergunta, será que era uma igreja mesmo isso aí? De tão complicada que era essa igreja, você vai ver que às vezes a gente vê coisas debaixo dos nossos olhos que a gente fica assim, uau, surpreso. Tem gente da tarde vindo hoje aqui? Uma, duas, tá. A turma tá cheia, hoje tem o quê? Tem almoço depois? E você vai ver que a igreja de Coríntios, ou de Corinto, que é a cidade, né? Era uma cidade bem complicada. E o nosso desafio hoje, então, vai ser estudar um pouquinho ela, e eu não vou perder muito tempo com revisão, exceto umas 4, 5 perguntas. Qual foi a primeira aula que nós estudamos? Nossa, gente, que isso, hein? Abandona. A primeira apostila, a primeira aula, nossa, qual foi sobre o quê? Isso, a vida de Paulo, isso, olha aí, ó. E a segunda? Tem gente pescando aí, né? Tá. Gálatas, Tessalonicenses, Gálatas, né? Gálatas. Aí... vamos lá, vamos para a apostila aqui, ó. E já é a segunda é Gálatas, e a terceira, então, primeira e segunda Tessalonicenses. Você consegue falar Tessalonicenses rápido assim, tipo, sem travar a língua? É um desafio, né? De qualquer forma, é só para fazer essa revisão aí. Então, semana que vem, 2 Coríntios, a próxima Romanos, depois o texto, só para você colocar numa ordem na sua mente aí. A carta aos Coríntios, Paulo tem aí na sua apostila. Deixa eu até ver meu celular também, ó. Pronto, meu está no silencioso. Aí se você tiver com o seu ativado, depois no silencioso também, por favor. Então tá aí, ó. Vamos só para essa parte inicial aqui do início aqui da apostila, depois a gente vai entrar em alguns outros pontos aí. Autor, Paulo, auxiliado por Sóstenes, que é a pessoa que ele cita no início da carta. Vou deixar ela aberta aqui, eu peço também que você deixe, 1 Coríntios aí. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então, e aqui fica claro que essa carta, ela é comprovadamente de autoria de Paulo. Por que eu falo isso? Porque naquele primeiro século tinha um camarada que ele se passava por Paulo. Eu estava estudando sobre isso um pouco. E ele tinha como marca copiar tudo do apóstolo Paulo. Tanto que você vê em algumas cartas pastorais ele deixando claro que tem outras pessoas que às vezes vêm em meu nome, possivelmente fazendo uma menção a esse camarada. Isso é interessante você saber, que tinha esse certo impostor aí que queria ser Paulo. Tem 4 cartas que é indiscutível, que é de autoria de Paulo. Romanos,
1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Essas aí não tem nenhuma dúvida de que a autoria dele, embora nós saibamos e acreditamos que todas são deles, essas 4 no mundo dos estudiosos não tem nenhum fragmento de dúvida de que é a autoria dele, embora nós saibamos que as demais também são. Mas no mundo literário fica comprovado isso aí. E aqui nessa de 1 Coríntios a gente entende que foi Sóstenes. Paulo na verdade falava e Sóstenes então escrevia. E aí a última parte da carta, lá no final, 16, 1 Coríntios 16, não precisa abrir, só acompanhar aqui, mas só para você saber. 16, 21, a gente entende que Paulo então faz o fechamento da carta. Ele vai falando tudo e Sóstenes vai escrevendo, e no final, no 21, ele fala: eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor seja com vocês, recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Mas o resto da carta, então, é Paulo ali, tete a tete com Sóstenes, ditando e ele escrevendo lá. A data, aproximadamente 55 depois de Cristo, durante sua 3ª viagem. Então, a gente vai aqui para o mapa da 3ª viagem. Então, Corinto está ali, ele então faz essa 3ª viagem, só é você entender aí esse traçadinho, ele vai, e é nessa 3ª viagem então que ele é impedido de subir para Bitínia, né, para Mícia, e aí tem aquele sonho da Macedônia, um homem falando: vem para cá, Paulo, prega para a gente. Ele vai, e aí ele desce toda essa região aí da Acaia. É uma região, tá? Macedônia e Acaia é uma região que pega ali, ó, Anfípolis, Tessalônica, Beré e Corinto. Então é todo esse contexto aí. Então é nessa 3ª viagem que Paulo escreve essa carta. A destinatários: a igreja de Corinto e aos cristãos de todo o mundo. Propósito: aí você vai completar aí: tratar problemas da igreja que chegaram ao conhecimento de Paulo, e também sanar dúvidas que a igreja tinha a respeito de diversas questões que haviam sido levantadas em uma carta. Então, assim, essa carta, na verdade, a gente entende com base na própria carta, por isso que é bom você pegar a carta e esmiuçar ela. Tem 3 camaradas que eles eram os portadores dessa carta. Paulo não estava mais em Corinto, ele já estava em outra cidade, só que lembra que ele sempre mandava pessoas para ver o seu trabalho? E nesse contexto, lá em 1 Coríntios 16, 17, diz bem assim: alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Então, assim, Paulo passa nessa cidade, ele passa lá, e depois, então, ele continua a sua viagem. Só que ele recebe uma visita de pessoas de Corinto. Esses 3 camaradas, Estéfanas, Fortunato e Acaico, que supostamente trazem essa carta. Então entenda, tente visualizar nesse contexto. Eles trazem uma carta com diversos problemas. Olha, Paulo, o pessoal lá está com dúvida, o pessoal lá está com imoralidade sexual em alta, o pessoal lá, e começou a trazer um monte de problemas que está aqui na carta e você vai ver. Então Paulo agora ele vai responder essas dúvidas do povo. Você entende isso aí? Que não era Paulo: vou aqui, deixa eu ver o que eu vou escrever. Bom, pessoal, Deus abençoe. Não, era uma resposta aos problemas da igreja. Não era algo assim do nada. Ele foi relatado dos problemas, ele levanta aí então essa carta. Texto-chave: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico, depois eu vou ler essa passagem toda, a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Você já vê um problema aqui. Eles discordavam uns dos outros. Discordavam. Eu não concordo com isso, eu acho isso errado. Por que que não pode mais guardar o sábado? Por que não pode?
Por que que pode agora isso? Então era um monte de dúvida, eles não concordavam. E uma igreja que não concorda nos seus assuntos, é claro, gente, nem tudo você vai concordar. Porque nós estamos numa igreja grande. Algo você vai ficar, poxa, mas por que é dessa forma? Não importa, isso não vai influenciar, são assuntos que não vão influenciar na sua vida como um todo. Por que colocaram um fundo preto na igreja? Entendeu? Por que essa cadeira é assim? Ah, por que tem essas plaquinhas? Eu queria que fosse de outro jeito. Isso aí são dúvidas são problemas que não vão trazer nenhum resultado prático para a nossa vida. Então, você talvez discorde de algumas metodologias, de algumas coisas, mas isso aí não vai diferenciar. O problema aqui deles pense bem, gente, na sua casa, você que já tem filhos maiores aí, né? Todo mundo gosta do bife com arroz e feijão? Ah, vai ter um que prefere o franguinho, mas aí o que prefere o frango vai falar, poxa, mas por que não fez a batata frita? Então, para ter esse consenso, só se você jogar uma picanha e aí tá tudo certo, né? Todo mundo vai gostar. Mas numa casa tem divergências. Ah, eu gosto assim, eu gosto assado. Pelo menos eu acho que todo mundo gosta de picanha, né? E aqui na igreja de Corinto é a mesma coisa. Eles estavam se divergindo nesses assuntos. Então Paulo vem para dar essa chicotada. E é uma chicotada, gente. Nossa, quando você vai ler essa carta... inclusive, essa é a tarefa, já anote aí, por favor. Lê 1 Coríntios. Oh, meu Deus! Calma, não é a Bíblia toda, é só 1 Coríntios, tá? Vamos ver aqui nesse panorama geral que você já vai ter uma visão um pouco legal aqui, ó. Os cristãos de Corinto lutavam contra o meio em que viviam, cercados pela corrupção e por todos os pecados concebíveis, sentiam a pressão para se adaptar. Sabiam que eram livres em Cristo ali, tá? Mas o que essa liberdade significava? Como deveriam ver os ídolos ou a sexualidade? Sexualidade aqui, só para contextualizar você, na cidade de Corinto, tinham mais ou menos 17 templos que empregavam, cada templo desse, 1000 prostitutas cultuais. Então, eu quero que você entenda que culturalmente para aquela cidade era normal os homens irem naquele templo com a ideia de que, tendo relação sexual com aquelas prostitutas, eles estavam o quê? Adorando a Deus. Para eles isso era uma adoração. Vamos ali adorar o Senhor. Vou ali rapidinho, gente, adorar o Senhor. E voltava, isso era como você oferecer um sacrifício para Deus. E eu quero que você entenda o contexto que isso era. Às vezes a gente não tem noção da realidade, mas isso era a realidade deles. Por isso você tem um problema em 1 Coríntios 5, de que o filho estava tendo relações com a mulher do pai, a madrasta dele, os dois tendo relação com a madrasta. O nível de perversidade era enorme. Você precisa entender isso. Aqui é importante você entender para você ver o problema. Eles não viam problema nisso, gente. Aqui você teve uma reação. Ah, uau, meu Deus. E é a reação natural. Porque nós já somos doutrinados numa outra cultura de que o casamento é o nosso leito conjugal puro, e é uma esposa só, e é uma mulher só e tal. Aqui não, isso aqui era como você ir à igreja. Entendeu? Vou à igreja, adorar o Senhor, cantar um louvor. Eles iam nesse templo ter relações e para eles isso era aceitável a Deus. Então Paulo tinha um problemão. Por isso que você imagina, essa igreja ela tinha mais ou menos 5 anos. Era uma igreja recém-convertida, era uma igreja nova. Então você, quando entrou para os caminhos do Senhor, você veio com seus velhos hábitos. É assim ou não é? Eu entrei na igreja usando brinco.
E aí isso vai mudando aos poucos. Você tira um brinco, aí você tira outro. Ah, tô brincando, tira logo tudo de uma vez, né? No meu caso. Nada específico com o brinco, mas a minha realidade. E aí, entre outras coisas, você vai abandonando. Mas então imagine, essa igreja ela tinha essa realidade. Então Paulo tinha um grande desafio de doutrinar essa igreja novamente. Só que o grande detalhe é que essa igreja é uma igreja de Deus. Olha o primeiro capítulo aqui, o versículo 2 logo. A igreja de Deus que está em Corinto. Deus, ele não está interessado no seu passado, quanto você fez de coisa errada, de atrocidade. Deus, ele está interessado na sua decisão a partir de então. Você entregou sua vida para Jesus agora, beleza? O que importa daqui para frente. O seu passado, ele tende a, de vez em quando, colocar a cabecinha para fora, né? Tipo um cachorrinho que está na janela do carro, ele coloca ali porque ele quer pegar um ventinho de novo. Então, o nosso passado, ele vem às vezes com a intenção de nos acusar. Esse é o problema. Falar, lembra como tu era antes, seu bandido, sem vergonha? Agora tu quer aí, tá servindo a Deus? Isso é voz do diabo, gente. Deus, ele não quer saber do seu passado. A Bíblia fala que o seu passado, ele jogou no mar do esquecimento, e ele só serve então para você olhar para ele e falar, uau, glória a Deus, porque ele me libertou de tudo isso, você entendeu? E não para você ficar remoendo, e quando eu era não sei o quê, como aquele rapaz, né, que foi dar um testemunho, não aqui, né, essa é uma história. Irmãos, a minha vida era terrível, eu fazia não sei o quê, eu ia para as baladas, eu pegava um monte de mulher. Aí ele parou assim, respirou e falou, ô, tempo bom. Entendeu? Não faz sentido isso aí. Seu passado é para estar morto, entendeu? É mais ou menos por aí. É claro que o pastor tirou ele na hora, né? Então, sexualidade era um problema deles. O que deveriam fazer a respeito do casamento, das mulheres na igreja e dos dons do Espírito. Então, eram alguns problemas que eles tinham ali, né? Umas dúvidas. Essas eram, notaram aí? Casamento, mulheres na igreja e dons do Espírito. Essas eram mais do que apenas perguntas teóricas. A igreja estava sendo minada pela imoralidade. Você ficou em algum ponto aí? Ou está indo? Tá, ali, casamento, mulheres na igreja, dons do Espírito. Aí, essas eram mais do que apenas minada pela imoralidade e pela imaturidade espiritual. Como eu falei, era uma igreja nova, né? E quando você é um novo convertido, é como uma criança. Beleza? Só continuar aqui a leitura. Ó. A fé dos crentes estava sendo provada no crisol da imoral Corinto, e alguns deles estavam falhando na prova. Paulo ouviu falar das lutas de Corinto e escreveu essa carta para tratar dos problemas daquela igreja, sanar divisões e responder às perguntas dos crentes coríntios. Paulo confrontou o povo com relação aos pecados, a necessidade de uma ação corretiva e de ter um claro comprometimento com Cristo. Então esse é o contexto. Uma curiosidade aqui. Essa carta de 1 aos Coríntios aqui, na verdade, é a segunda. E o que nós temos como 2 Coríntios, na verdade, é a quarta. Poucas pessoas sabem disso. Isso é comprovado quando você vai mais a fundo das cartas de Paulo nessa igreja. E aí eu vou mostrar para você, caso você queira saber ali. Ó. A primeira, na verdade, quando você vai para 1 Coríntios 5:9, Paulo diz bem assim: já lhes disse por carta que não se associem, que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Então você entende nesse contexto, e todos os estudiosos de Coríntios, eles entendem dessa mesma forma, que uma carta então foi
por algum motivo desviada ou não chegou a entrar no cânon, foi perdida. Então, você vê que, na verdade, aqui ele já cita uma outra carta, que não chega. Eu estava até ouvindo, né? E que bom, né, que não chegou, porque se chegasse hoje, por exemplo, o que ia fazer? Entendeu? Então, o que tem aqui é o que está aqui, deixa como está. Mas só para você contextualizar, só para você saber que, na verdade, Paulo escreve essas 4 cartas, só que apenas 2 chegam. Então, entenda isso. E a segunda, está lá em 2 Coríntios 2:4, que diz assim: pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Então, quando você vai para o contexto, você não vê nem um pouco Paulo, nessa primeira carta, com essas lágrimas. Pelo contrário, ele vai realmente com um chicote, né, para dar nas costas deles, porque é isso que eles estavam precisando naquele momento. Então, é só uma contextualização para você saber. Na igreja de Corinto, da igreja da cidade de Corinto, é importante você entender uma coisa, para a gente entrar na apostila aqui. Essa igreja é uma igreja, então, com raízes gregas, pelo contexto da região. Logo, eles tinham a sabedoria, a filosofia como algo natural da sua vida. Então, quem está com calor aí? Só eu que estou falando, é? Então, peraí. Vou tomar uma água aqui. Então, é importante você entender isso aí. Então, eles prezavam muito por isso. Assim como aqui tem essa rixa com o time, porque o Flamengo é tal, porque o Palmeiras é tal, Corinthians, e aí fica essa rixa, né? Da mesma forma como culturalmente aqui isso é uma realidade, no tempo deles era por escolas filosóficas. Porque eu sou da escola de Platão. Porque eu de Sócrates. Claro, né, no tempo deles ali. Não, porque eu sou do fulano lá. Então, isso entrou na igreja. Entenda isso. Isso entrou na igreja. De tal forma que eles começaram então a se dividir entre si. E aí você vem aqui um problema. A parte 1 aí, da apostila. Essa apostila ela está dividida em 2 partes, a carta aos Coríntios, na verdade. Do capítulo 1 ao 6, Paulo trata dos problemas da igreja. E o capítulo 7 a 16, Paulo responde às perguntas da igreja. Talvez a gente não consiga chegar no final dela, mas eu vou me esforçar para chegar. Então, o primeiro ponto aí, divisões e a falta de unidade da igreja. Divisões e a falta de unidade da igreja. Preciso ler para você aqui. Vamos lá? Acompanha comigo aí a leitura. 1 Coríntios 1:10. Tá? Se tiver com a sua Bíblia, pegue. Se você se concentrar, ouça. 1:10. Diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico que a todos vocês concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Essa palavra divisões no original é rasgar. Então, se você for contextualizar isso, eles estavam rasgados entre si por essas contendas. Não era uma coisa simples. Não concordo com isso, mas tudo bem, te amo, vamos caminhar junto. Eles estavam rasgados na sua amizade, no que diz respeito ao trato uns com os outros. Possivelmente não se falavam, era horrível. Isso não pode acontecer na igreja de Deus, não tem como, isso aí não vai dar certo. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então ele está falando, gente, por favor, vamos pensar de forma igual. Isso aqui é para o reino de Deus, isso aqui não é coisa de homens. Vamos pensar junto. Vocês podem destoar, beleza, mas
no que diz respeito ao geral, vão se entender, é um só pensamento. E Paulo suplica. Ele fala, suplico a todos vocês. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Aqui você vê que Paulo, ele não tem papa na língua, né? Esse negócio de anonimato é coisa nossa, né? Não, Paulo já fala o nome de quem foi, né? Ó, fui informado pela casa de Cloe, eu imagino depois, né? O pessoal, quando viu essa carta, chegou lá com... E Cloe pode ser um nome tanto masculino como feminino, não se sabe ao certo. Chegou lá com eles e falou, pô, cara, tu foi o X9 aqui da parada, né? Tu dedurou a gente, tu apontou aqui nossos erros, que isso, cara? E aí a casa de Cloe, então, é citada aqui dessa forma. E eu imagino o pessoal lá depois em cima deles, né? Só não te mato porque tu sou crente. Então, acho que Cloe chegou e falou, ó, Paulo, estão se dividindo... E Paulo tinha um carinho especial por essa família, tinha proximidade. A gente vê isso nesse contexto. Mas aqui, eu estava até estudando, né? O homem de Deus não fica dando indireta não, no Facebook, né? Vocês que ficam falando, já chega direto com a pessoa e fala, né? Não tem essa de... Se você tem alguma questão mal resolvida, algum rabo preso no bom sentido... Vá lá com a pessoa, resolva, fale, peça perdão, tente trazer a reconciliação, não fique minando isso no seu coração, essas divisões, né? Com isso, quero dizer, agora ele vai entrar, ele fala o santo e fala o milagre agora, né? Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam, eu sou de Pedro... Ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Vamos entrar aqui nesse ponto um pouquinho, porque é interessante isso aqui. Lembra que eu falei que eles tinham a tendência de endeusar as pessoas? Que eu sou da escola do filósofo tal. Porque é tipo você que, quando era da escola, tinha um professor top, né? Pô, meu professor de geografia é o máximo. Eu gostava sempre de educação física, né? Ou de geografia, ou de português. Eu gostava, uau, esse aqui é o cara. E você tinha essa tendência, né? Eles a mesma coisa. Então, aquela tendência que eles tinham do passado deles, entenda isso. Eles agora trazem para dentro da igreja. E começam a falar, eu sou de Paulo. Pô, Paulo, vamos lá, né? Paulo foi o fundador da igreja. Paulo era um cara que abriu a igreja, fundou a igreja, que converteu ali, que teve a palavra que converteu pessoas. Então, alguns falaram o quê? Pô, eu sou de Paulo. É tipo você ver aqui na igreja alguém falar, não, eu sou do pastor Jefferson, não, eu sou do pastor tal, eu sou do... Não existe isso, entendeu? É uma coisa só, e estava tendo isso dentro da igreja. Tu imagina a dificuldade? Aí, beleza, esse é um grupo. Aí os outros falaram, não, eu sou de Apolo. Agora vamos ver quem foi Apolo, né, na Bíblia aqui. Eu vou ler para vocês Atos 18. Só ver aqui o versículo certinho. Aqui. Atos 18. 18, 24. Atos 18, 24, e você vai... Lembra que eu falei que Atos é paralelo, na verdade, às cartas, né? As cartas, elas são reflexos das viagens de Paulo. Atos 18, 24 diz bem assim. Isso Paulo em Corinto, tá, gente? Ele diz assim. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, que era também era um grande polo da filosofia no tempo, chegou a Éfeso. Então, Apolo vai e chega a Éfeso, chega lá na cidade, na região. Ele era homem culto, ou seja, ele era eloquente. Essa tradução mais correta é que ele falava bem,
E você lembra que Paulo também falava bem, ele era eloquente, ele falava, ele não falava, não entendo nada. Ele quando falava, ele abria bem a boca, porque quando você abre bem a boca, as pessoas entendem tudo que você está falando. Então ele tinha essa eloquência, ele sabia se expressar, ele sabia que a cada 3 segundos que você olha para uma pessoa na plateia, aquilo conecta com o professor. E quando você olha e você aponta para a pessoa, então ele tinha essa didática. Ele tinha essa didática. Apolo ele tinha essa característica. E tinha grande conhecimento das Escrituras. Então ele não era só um homem culto. Porque o homem culto ele pode ser culto falando de política. Ele pode ser culto falando de futebol. E ele tinha então essa característica para a Bíblia. Ele era conhecedor da palavra de Deus. Ele foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então você percebe que, na verdade, ele não conhecia o ministério de Jesus. E ainda assim ele era um homem fervoroso naquilo que ele sabia. Tanto que você vê nesse contexto que Áquila e Priscila, que eram amigos de Paulo, né, que ele conheceu lá em Corinto também, que eram fabricantes de tendas, chamaram Apolo para a casa deles e ensinaram acerca do ministério de Jesus agora, porque ele pregava só até João. Mas quando você prega a partir de João, então aquilo se torna mais efetivo, né? Então, o povo, e ele se tornou o pastor de Corinto. Quando você vê aqui, ó, 19:1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Então você percebe que o Apolo se torna pastor dessa igreja. E aí alguns então falam, não, agora eu sou de Apolo, então eu não sou mais de Paulo, agora eu sou de Apolo, porque Apolo conhece as escrituras, Apolo fala com eloquência, ele conhece a Bíblia, ele é amoroso. Paulo é todo truncado, é bicho bruto, bicho do mato, né? E briga com a gente, é só chicote. Poxa, não, Apolo é mais amoroso, eu me identifiquei com Apolo. Aí tem outro grupo ainda que é de Pedro. Esses aí então falaram assim, não, Pedro é o seguinte, Pedro andou com Jesus. Apolo nem conheceu. Paulo, tenho minhas dúvidas, porque para os judeus, Paulo não era um discípulo, um apóstolo. Pelo contrário, você entende que os apóstolos são os 12, mas Paulo tem um encontro com Jesus, sim, na estrada de Damasco. Ele fala que ele viu o Senhor. Claro, ele não andou na parte ministerial, mas ele viu, e para ser apóstolo, pré-requisito, tinha que ter visto o Senhor Jesus. Então esse povo falou, não, Pedro andou com Jesus. Pô, Pedro é o cara, andou sobre as águas, e ele foi na casa de Pedro. Pedro é sensacional, eu sou de Pedro então, beleza. Aí os outros mais espirituais, né, para não dizer o contrário, falaram que não, eu sou de Cristo. Esse, eu acho que é o pior grupo. Porque quando você vai a fundo nesse entendimento, você percebe que esse pessoal de eu sou de Cristo, na verdade eles querem trazer uma informação que é assim, eu não quero me submeter à autoridade de ninguém. Eu tenho conexão direta com Jesus. Isso aí, se você for analisar bem, tem uma raiz de orgulho. Porque quando você vai para a Bíblia, você entende a autoridade. E essa autoridade passa por pessoas. Você entende isso aí? Então esse povo, não, eu sou de Cristo. Na verdade, eles não queriam se submeter a ninguém. Eles queriam ser gente solta, sem nenhum compromisso com ninguém, prestar contas, e nós precisamos prestar contas, nós precisamos falar como é que nós estamos, precisamos ter alguém de confiança para confessar, para conversar, para orar por nós. Você entende isso aí? Então esse grupo aí é perigoso. Então, só para você entender qual era a ideia dessa divisão. E dentro dessa igreja, desse contexto, tinha um povo, um grupo chamado sofistas. O que eram os sofistas? Só para você entender, você não vai ver isso na Bíblia, mas na história. Os sofistas eram filósofos ambulantes. Eles iam lá, é tipo batalha de rap.
Oh, aí, agora tudo, né? Perdeu. Os sofistas eram assim. Eles chegavam lá na plateia e eles começavam a falar, porque o conhecimento... E eles falavam com tanta autonomia e autoridade que as pessoas então, uau, beleza, e depois passavam o chapeuzinho recolhendo dinheiro. Então era uma cultura do povo, eles tinham essa necessidade, eles gostavam de idolatrar pessoas. Então, sempre quando você lê agora essa passagem, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, lembre-se disso, porque eles tinham a necessidade de querer essa aprovação, de querer ser aceito pelas pessoas. Isso é um grande erro. Complete aí então na sua apostila. A disputa por causa dos líderes é sinal de imaturidade e carnalidade. A disputa por causa dos líderes é sinal de imaturidade. Segundo, os ministros são apenas cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. E terceiro, não devemos gloriar homens. Então isso aí é o que a gente aprende com essa igreja, que eles tinham essa tendência muito ruim, por sinal, de querer estar idolatrando homens. E eu falo para você uma coisa aqui, um parêntese. Homem de Deus não quer a glória. Não quer. Não fica atrás de aplausos, não fica falando, e aí, gostou da aula? Entendeu? E aí, benção essa palavra hoje, hein? Não fica, gente. Posta lá uma foto, né? Posta lá para o pessoal dar uma curtida, uma aplaudida. Homem de Deus, isso aqui, quando Paulo fala isso, ele está falando assim, homem de Deus não quer buscar a glória para si. Eu sou de não sei quem, eu sou de não sei quem. Não, nós somos apenas, cooperadores desse reino. Entendeu? E se não for eu, Deus vai levantar outro. Se não for você, Deus vai levantar outro e assim vai. Então toda vez que você vê homens pregando e querendo e gostando de aplausos e de plateia e... Semana eu vi um vídeo, eu achei... Nossa, fiquei muito triste, mas é antigo... Alguém dando uma palavra e um tecladista no fundo, e o pregador então fala, você sabe fazer o solo da música tal? E ele vira assim no meio de todo mundo, e o cara tentando ali meio esforçado e não consegue. E ele fala, olha, eu estou aqui dando o meu melhor, e você precisa, se não sabe, chama outro. Sabe, humilhando pessoas. Isso aí, gente, é horrível. Deus, eu tenho misericórdia dessa pessoa, porque... Quando você faz isso em público, Deus, eu sei lá, não sei também, né? Eu daria uma chicotada já e vai pro céu logo para te não envergonhar mais o meu nome, bandido. Mas Deus é outra coisa, né? Deus é um gentleman. Não sei como é que ele vai tratar, mas quando você quer essa glória, porque ali você está dizendo e ele falou, eu me preparei, eu estou em jejum a semana toda, só hoje que eu folguei do meu jejum. Imagina isso, gente. E é horrível. Então, olha, o reino é de Deus, nós somos apenas cooperadores. Isso não, eu tenho certeza que esse fã-clube não partiu deles. Isso partiu de mentes imaturas que não entenderam ainda o reino, entendeu? Não partiu de, Apolo falando, né, pessoal, é o seguinte, vote aqui em Apolo, né? 1, 2, 3, Apolo. Aí Paulo, não, votem em Pedro, não existe isso. Então... é só para você entender esse princípio. O segundo grande problema dessa igreja, irmão imoral, note aí, irmão imoral e indisciplina. Imoral e indisciplina. Eu vou ler aqui para você. 5:1. Por toda parte, anotaram aí, irmão imoral e indisciplina, são dois assuntos, tá? 1 Coríntios 5:1 diz bem assim, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Gente, você não tem noção do que você acabou de ouvir. A imoralidade que acontece entre os pagãos é algo horripilante,
é algo inescrupuloso de você ter relações sexuais à luz do dia, várias pessoas e de várias formas, é horrível. E você pensar que ele está falando para a igreja que a imoralidade de vocês não ocorre nem entre os pagãos. Isso é forte demais. Imagina só. Na verdade, nós deveríamos ser opostos ao que o mundo vive e prega. Aqui eles estão pior do que o mundo. E você achando que a sua igreja tinha problemas, né? Pô, meu grupo está cheio de problema aí, né? Olha aqui o que diz essa igreja aqui, tem muito mais problemas. Ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Então, é aquele contexto que eu falei para você. E vocês estão orgulhosos. Imagina você pecar e ainda falar, né? Olha, eu peguei aqui a mulher do meu pai, uhul e tal, orgulhoso disso. Nunca se orgulhe de um erro. Pelo contrário, tenha ânsia, aversão por isso. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente, fisicamente estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Aí ele vem: quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo vem aqui, rasgando. Paulo, lembra que isso aqui é o começo da igreja. Então Paulo, instruído pelo Espírito Santo, estava ditando as normas, o ritmo da igreja. E talvez você nunca tenha visto esse ponto na sua caminhada cristã, mas isso aqui que ocorre é uma disciplina. Ele fala assim: pessoal, quando tiver uma reunião de novo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo. Quando você vai para a Escritura, você percebe assim, não é que Deus ele tem prazer nisso, é que na verdade é um cuidado, é tanto amor de Deus, é tanto amor que Ele não quer deixar você no erro. E tem gente que pensa: meu Deus, mas quanta injustiça, mas quanta severidade, quanta falta de amor. Pelo contrário, isso vai fazer bem para você e vai fazer bem para o corpo de Cristo. Paulo está disciplinando esse irmão que possivelmente, não temos certeza, lá em 2 Coríntios, ele então é restaurado. Tem uma passagem que traz possivelmente a restauração dele mediante arrependimento, porque a intenção de toda disciplina não é envergonhar. Sabe qual é? É restaurar. Mas para ter restauração, precisa de uma humilhação, um reconhecimento do erro, do pecado, e falar assim: eu pequei, eu errei, eu falhei, foi culpa minha, mas eu quero reconquistar minha família, eu quero andar na comunhão de novo, me perdoem. Diferente daquela pessoa que quando é disciplinado fala assim: vocês são tudo errado, vocês não sei o quê, e eu estava certo, e o coração orgulhoso. Com esses a Bíblia tem um outro tratamento, mas aqui possivelmente esse camarada foi restaurado mediante um arrependimento. Então, entenda que Paulo trata dessa situação aí também desse irmão. Só para você não ficar assim: mas que duro, que atitude drástica. O versículo 9 traz essa resposta. 9 e 10 diz bem assim: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Falando dessa situação. Com isso, não me refiro aos imorais do mundo, das pessoas de fora. Por isso, os seus amigos não cristãos, não tem problema você chamar para a igreja, você, vamos lá, você não está sendo influenciado por eles, você está querendo influenciar, é diferente. Não me refiro a estes. Aí ele vai falar agora: nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se cristão, é diferente.
A pessoa, ela não está no mundo, ela está falando que na verdade ela é cristã. E ela vive debaixo desse pecado. Dizendo-se cristã, dizendo-se irmão, na verdade, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com essas pessoas não devem nem comer. Entendeu? É pesado, mas Deus aqui está ditando o ritmo da igreja, Ele está normatizando. Essa carta é normativa para a igreja. Então é bem por aí, né? Teve um irmão que falou, ele foi pregar numa igreja, e aí o pastor, o presidente, falou bem assim: ó, pastor, Deus te abençoe, viu? Só não vá pregar sobre bebida aqui, por favor. Porque o cara que mais dá oferta, a família dele sabe como é, né? Aí o pastor, meu Deus. E aí ele, não, tá bom, vou tentar aqui. Só não fala também sobre imoralidade, por favor, pastor, porque a família que fundou aqui, eles têm outra família e tal, é um negócio meio escondido, mas eu sei. Então não vai pegar pesado também. Aí o pastor falou, meu Deus, o que é que eu vou pregar aqui, né? Aí gritou lá do fundo, né? Prega sobre os judeus, né? Tipo, nada a ver assim. Ó, gente, não existe isso, tá? Não existe, não há como você fazer distinção. Aquilo que Deus der no seu coração, você precisa pregar e falar. E aqui é um exemplo claro desse irmão imoral. Aí anote aí, por favor. A indiferença e descaso da igreja diante do pecado. A indiferença e descaso da igreja diante do pecado. Não tem como você ser indiferente. Se tem pecado, tem que corrigir. Deus não vai deixar a sua vida ir para frente. Se tem coisa mal resolvida, se tem coisa escondida, Deus não vai. E a nossa oração é que Deus realmente fique aí cutucando e mostrando que precisa ser restaurado. Essa é a intenção de Deus. Porque só assim você vai ter uma vida que vai fluir. Tem gente que tem vida travada a vida toda e anda, dá volta no deserto, rodando em círculos, não sabe por quê. É porque tem pecado não confessado, coisa mal resolvida. Então isso aqui não pode ter indiferença. E o segundo ponto é a disciplina. A disciplina que a Bíblia traz aí. Vamos correr aqui para o terceiro. Litígios entre irmãos. Litígios entre irmãos. O pessoal estava tendo caso de dívida. Ó, tá me devendo. E eles não sabiam se resolver entre si, conversar como pessoas maduras, pessoas adultas. E aí eles estavam indo, na verdade, para o tribunal público, nas praças, com pagãos e querendo se resolver. E Paulo fica indignado com isso. Olha o que diz aí o versículo 1. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a sua causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Versículo 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. 6. Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante dos descrentes. Paulo estava indignado. Pessoal, que maturidade. Resolvam entre os santos aí, gente. Não fica levando para os incrédulos lá, para os pagãos. Isso aí é imaturidade. Se resolvam entre si. Leva para um líder. Você entende isso aí? E eles se resolvendo e batendo boca e não tendo condições de se resolver. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízos, isso contra irmãos. Então, o que Paulo está falando aqui é assim, ó. Em outras palavras, né? Cara, tem alguém te devendo, tem alguém, situação mal resolvida. Porque Paulo tem um pensamento diferente. Por que você não sofre o prejuízo, a injustiça? Sabe? Vai ter coisas na sua vida que você vai precisar falar assim, ó. Eu abro mão disso. Como já teve caso na minha vida. Porque é tanto desgaste,
e você não está passando fome, entendeu? E você, claro, com direção do Senhor, com oração, com instrução, mas vai ter situações que você vai falar assim, ó, eu não quero perder a paz, eu vou abrir mão disso aqui, e que Deus trate de mexer em corações e trazer a solução. Eu estou abrindo mão. Em Deus isso não vai me fazer falta, que o Senhor te abençoe, mas eu não quero ter essa guerra interna, essa falta de paz. E Paulo está falando isso. Por que você não abre mão disso aí, em vez de ficar aquela coisa mal resolvida, truncada? Então, isso era um problema também entre eles. E o último, só vou completar aqui, a gente não vai entrar. Falei que não ia dar para completar tudo. A imoralidade sexual, quarto ponto aí, imoralidade sexual. Aí você completa, ó, unir o corpo de Cristo ao de uma prostituta, era um ponto também que Paulo estava batendo. E o segundo, pecado contra o próprio corpo e a profanação do templo do Espírito Santo. Qual é o templo do Espírito Santo hoje, gente? Nós. Você é o templo do Espírito Santo. Não existe mais aquele templo que você tem que ir lá para ter a presença de Deus. Não, hoje você é o templo do Espírito Santo ambulante. Pode ir lá, pode ir lá. Semana que vem a gente completa essa aula, a segunda parte então dessa apostila. Leia 1 Coríntios, tá? Como sua tarefa. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração também. Deus abençoe, até semana que vem. Tchau.